Oi, boa noite. Vamos fazer uma tiragem aqui para o signo de Gêmeos. Vamos lá, signo de Gêmeos. Isso vale para Sol, Ascendente e Lua no signo de Gêmeos. Gêmeos, 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 Gêmeos. Vamos lá ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Gêmeos. Os enamorados, 2 de copas, Rainha de espadas, 10 de copas, valete de paus, rei de ouros, o julgamento, o imperador, 5 de copas, 9 de copas, a lua, a morte, 7 de copas e o enforcado. E no fundo do deck saiu 8 de espadas. Tá, gente, vamos lá. Saiu a primeira carta aqui, saiu a carta dos enamorados, né? A princípio aqui, olhando o jogo, parece que é uma conexão amorosa, né? Porque saiu os enamorados, o 2 de copas e a rainha de espadas. Só que o que acontece, né? O 2 de copas mostra o quê? Que é o 2 de copas não. Os enamorados aqui, ele mostra muito a decisão, né? Que vai ter que ser tomada uma decisão aqui dentro dessa situação, né? Mas, por conta do 2 de copas, tem muitos sentimentos, né? Existem muitos sentimentos aqui. Existe uma ligação profunda, né? E por isso que essa decisão deve ser tomada, né? Na verdade, para viver esse relacionamento. Mas como saiu aqui a rainha de copas, ou a rainha de espadas, talvez tenha aqui um desequilíbrio, né? Porque é uma ligação de alma, uma escolha mútua, né? Mas os sentimentos dos dois lados parece que existe uma diferença, né? A rainha de espadas, ela traz ali os limites, né? Ela traz ali a lucidez, ela traz ali como se fosse uma verdade acima das fantasias, né? Daquele amor perfeito, porque de fato, né, a rainha de copas, ela sabe que não existe esse amor assim perfeito, né? Ela sabe que, na verdade, o amor, ela é uma construção. Então, ela traz essa maturidade, né? E aí saiu o quê? O 10 de copas, que confirma que essa relação tem tudo para dar certo. Uma relação maravilhosa, ótima, auspiciosa, né? Que é o sonho realizado, a plenitude, a família, né? A família completa, a completude emocional, né? E o valete ali, ele fala sobre o impulso, né? Na verdade, o entusiasmo, mas a falta de maturidade, né? A promessa que não se sustenta. Então, por isso que, ó, tem uma rainha de paus com um valete de paus, né? Então, a rainha de paus ali é uma mulher que já tá madura, né? Ela sabe, ela tem consciência. E o homem da relação parece que ele é um valete, ou seja, ele quer agir por impulso ali, só que um impulso que não tem maturidade, que uma relação que não vai se sustentar, se ela for baseada dentro dessa imaturidade do valete de paus. E o rei de ouros, né, que é talvez o que esse valete de espadas ele tem que se tornar, que é o que? Ele tem que trazer a estabilidade, ele tem que trazer a construção real, né, do rei de ouros, que talvez esse valete não tenha, né? Então, assim, por tudo, assim, parece que o desejo de felicidade ele é muito grande, né? Mas o que acontece é que precisa desse nível de maturidade, né? O valete precisa do nível de maturidade da rainha de paus, né? Por quê? Porque o fogo ele acaba muito cedo. E a rainha de paus ela sabe disso, então por isso ela tem esses receios, né? E aí, né, para confirmar tudo isso, sai o que? O julgamento, né? Que é o quê? Que é a análise ali. Ela tá analisando, ela tem essa alma desperta, né? Existe aqui também um acerto kármico, né? Por conta dessas duas energias aqui, né? O imperador, que é o quê? Que é o desejo de controle, a necessidade de estar à frente, né? O ego ali, que talvez esse valete de paus,
ele esteja no ego, né? Achando que pode tudo, mas na verdade não é um imperador desequilibrado, né? Ele tem um potencial imenso, mas por enquanto ele só é um valete, né? E aí sai o que? O 5 de copas, que é o quê? Que talvez talvez esse valete aqui, né? Ele seja muito impulsivo, ele acontece, porque veio num valete de fogo. Mas esse valete de fogo queima, né? Então talvez ele tenha feito alguma coisa aqui dentro dessa situação para essa rainha de espadas, né? Por quê? Porque ele, né, gera o que? Esse 5 aqui, que é o que? O arrependimento, a perda, né? Que talvez, assim, é a pessoa certa no momento errado, né? Por quê? Porque ela tem a maturidade e ele não tem, né? Então, assim, ele vai despertar, só que talvez ele vai despertar tarde demais. Ela já não esteja mais dentro da relação. E é isso, né? E o imperador, ele mostra justamente isso, né? O controle da situação e das emoções que ele talvez não vai poder controlar, né? Por quê? Porque ele não tem esse poder, né? Então, assim, pode ser perdido aqui dentro dessa relação por conta da rigidez, por conta do medo, por conta do ego, por conta da infantilidade, né? Então, assim, o que diz aqui é que não é falta de amor, só que não é o amor só que sustenta uma relação, né? Existem várias questões, né, que sustentam a relação. E aí vem a lua, né, que é o quê? Que fala sobre o medo, né, os medos inconscientes, o auto-engano, e confirma justamente esse auto-engano ou alguma coisa que está oculta aqui dentro dessa situação por conta do 7 de copas, que é a ilusão, a fantasia. Tem muita confusão mental aqui, né? Existe muita confusão mental ao ponto de não estar vendo o que precisa ser melhorado, o que precisa evoluir. E aí, o que vem? A morte, né? Que é o quê? Que é esse ciclo, né? Dessa infantilidade, né? De não entregar, de na verdade só ser fogo de palha, de na verdade só talvez prometer e não cumprir, ele precisa morrer. Porque aqui existe sentimento, existe toda uma vontade, né? Das duas partes, né? Por conta também do 9 de copas, né? O desejo pessoal, satisfação, mas existe a necessidade dessa transformação, né? Que é o julgamento, né? Olhar ali e ver o que precisa ser tirado, o que fica e o que precisa ir embora, né? Precisa olhar essa situação, porque saiu também a carta do enforcado fechando o jogo, que precisa olhar essa situação de outra forma, de outro ângulo, de uma forma mais madura, de uma forma mais consciente, né? E isso, em algum nível, ele traz um aprisionamento, porque no fundo do deck saiu o 8 de espadas. Então, traz esse aprisionamento, né? Vamos confirmar aqui o baralho da Dona Maria Padilha. Dona Maria Padilha, o signo de Gêmeos, Gêmeos. Já saiu uma carta aqui. Gêmeos, 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 Gêmeos. O que esse baralho tem para dizer? Dona Maria Padilha. Olha, esse casal aqui talvez não esteja mais junto, né? Porque fala sobre o amor passado. E aí, e talvez essa perda do timing está começando a acontecer, porque talvez essa rainha de espadas ela tenha cortado essa imaturidade, porque talvez ela não vai suportar ficar dentro disso, né? Porque não é só o amor que sustenta. E aqui saiu que a carta da âncora, que fala também sobre estabilidade. Por quê? Porque a âncora ela traz essa estabilidade. Mas o que? Vai ter movimentação dentro dessa história, porque notícias em breve. Então, ele deve fazer algum movimento dentro dessa situação. E aqui saiu a carta do consulente, que é a surpresa, né? Falando que ele vai se movimentar para talvez modificar essa situação, né? Essas infantilidades e tal. E magia e feitiço. Talvez essa conexão ela seja muito kármica, né? Por conta que tem muita conexão sexual, física, desejo, né? E traz muita tristeza
essas questões, né? Por quê? Porque acaba que tem tudo para ser uma relação muito boa, muito positiva, mas as duas pessoas estão em momentos diferentes da vida, né? Então precisa existir esse crescimento, né? Mas no fundo do deck, ela fala do casamento. Então, assim, se tiver essa movimentação e esse amadurecimento, né, pela carta do julgamento e pelo enforcado, essa relação tem tudo para dar certo, né? Para ser uma relação próspera e abençoada. É isso, signo de Gêmeos. Até a próxima semana, mas assim, né? Se a pessoa se recusar a crescer, eu sinto que essa rainha de espadas não vai se importar em cortar. Ela vai sofrer, mas ela vai seguir em frente. E é isso. Até a próxima semana.